obrigado pelo prazer o prazer de te buscar, a oportunidade que a gente tem a cada dia, Senhor, de levantar e de engrandecer o teu santo nome, Senhor. Senhor, eu te Amém. peço em especial pela vida do pastor Robes, que o Senhor possa estar usando ele, Senhor, nesse momento, para que ele, tudo que ele Amém. venha falar, Senhor, seja do Espírito Santo, Senhor. Vai Amém, abençoando Senhor. essa família, vai abençoando cada jovem, Senhor, vai dando sustento, Senhor, vai dando maturidade jovem, Senhor, para passar essa fase agora, Senhor, confiando em Ti, Senhor, porque sabemos que muitos jovens estão ansiosos, muitos jovens estão passando por muita dificuldade, Senhor, de ficar em casa e não tá com a mente vazia, Senhor. O Senhor vai abençoando esses jovens, Senhor, vai com esses jovens, Senhor, e que eles possam saber que o Senhor sempre está ao seu lado, Senhor, seja em qualquer momento. Senhor, eu te peço para ele bem, que o Senhor vai amadurecendo, Senhor, cada meja. Te peço pela vida de Marcos, que hoje completa mais um ano de vida, Senhor, que o Senhor possa estar Amém. abençoando ele, abençoando sua família, Amém. e tudo seja feito de acordo com a tua vontade, Senhor. Nos Amém. abençoe, que possamos sair daqui, Senhor, mais praticante e mais ouvinte da tua palavra, Senhor. Vai abençoando Amém. nossos conselheiros, Senhor. Que o Senhor possa estar fazendo a cada dia mais, Senhor. Muito obrigado por tudo. No nome do teu filho, amado Cristo. Amém. 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 Você botou para gravar, Antes... Tom? Coloquei, pastor. Já estamos ao vivo no YouTube, viu, pessoal? Antes da gente começar, eu recomendo que cada irmão possa mutar seu próprio microfone e quando tiver o desejo de fala, desmuta e pede permissão ao pastor para falar. Então, que Deus abençoe. Pastor, fique à vontade. Que Tom, o Senhor possa... Senhor, eles vão pedir permissão a mim, mas quem vai perceber aí é você que está controlando, tranquilo, viu? tranquilo. Você está com eles aí ele está controlando. Marcos hoje mesmo deu um de ousado querendo falar na live lá, eu cortei. Não foi, Jagel? Aí, a gente tá pelo YouTube, sabe essas coisas, a gente tem que ter cuidado. É brincadeira, quem tá aí assistindo aí no canal do YouTube, é brincadeira o que eu tô falando, é porque teve hoje uma live entre a multimídia, né? Eu, Pedro, Afonso. Aliás, mandaram para Pedro Afonso. Mandaram aí para Pedro Afonso. Manda para Pedro, Mandando para ele agora. Manda aí. Aí a gente estava decidindo umas coisas, e aí Marcos... por que queria falar? Eu digo, pois eu vou cortar seu microfone, brincando, né? Bom estar aqui com vocês. Conversei com esse casal bonito aí que vocês estão vendo aí, que é conselheiro, na semana passada. Foi isso, Edivaldo? Porque assim, antes da gente chegar no final, a gente tem que sair costurando, né? Costurando as alianças, para ver se as coisas vão, de fato, vão estar tudo de acordo. E eles estavam assim com alguns projetos também, e os projetos se juntaram ali, e conversamos sobre a necessidade deles apresentarem para vocês, eu não sei se eles já fizeram isso, uma minuta aí de uma série de estudos, não é isso, gente? O casalzinho 20 aí. Uma série de estudos, mas uma série mesmo, em que a juventude precisa estar participando, porque são coisas que têm feito a cabeça da juventude de 20 anos para cá, um pouco mais de 20 anos. Coisa que gente que tem 20 anos não conseguiu enxergar outra coisa, e é de um perigo muito grande, porque são coisas que ferem princípios e valores da igreja cristã. E a gente precisa conversar sobre isso para ver como é que está a cabeça de cada um de vocês, para que vocês possam ter, então, outro tipo de visão, além de uma visão engessada que alguém, porventura, tenha colocado na cabeça e no coração. Nós temos um relacionamento como pastor e igreja, como conselheiros de igreja, como irmãos e irmãs, e nós temos também as experiências de vocês de fora da faculdade. Eu só sei que meu filho brigou com alguém se a escola me diz ou se ele chega falando. Eu só sei o que vocês estão ouvindo na universidade, quem são aqueles que estão fazendo a mente de vocês, se vocês compartilham isso conosco. E vocês só podem partilhar isso conosco se a gente abrir o canal para essa comunicação e para essa discussão. Algumas pessoas, quando começam a conversar sobre a Bíblia, uma delas é a Ionazinha, que está aí do seu lado, Tom, começam a se... Clícia está falando aí.
clica na câmera, Clícia. Acho que a Isabel pediu aí para ela. Vocês estão falando no chat. Ela está com dificuldade de entrar, então eu estou pedindo para ela clicar na câmera, porque ela disse que está ouvindo, mas não está vendo, para clicar na câmera. Provavelmente a câmera dela está desativada ou não está reconhecendo. Estava muito tempo sem usar. Ela tá pelo celular ou pelo notebook. Se for pelo notebook, de vez em quando costuma acontecer isso. Estou ouvindo e vendo vocês. Só a gente que não está vendo ela. Não tem problema, então, Clícia. Se você conseguir... como é que chama? Gegel, daí a linguagem... O Gegel e a câmera, né? A webcam. Se ela conseguir, ótimo. Senão a gente vai trabalhando. Ô, pastor Robson, pastor Arnaldo, eu acho que está tentando. Passa para ele, então, o acesso aí. Diga aí, ensina aí direitinho ao pastor Arnaldo. Ô, Marcos. Gegel, é melhor fazer isso, Gegel. Ensina ele direitinho lá, Gegel, que ele pode estar sentindo dificuldade, inclusive, de botar o ID lá, de botar o password direitinho. Conversa lá. Pronto, tá certo. Pelo zap. Tá certo. Tá bom? Isso. Pastor, eu não posso operar aqui porque eu estou cuidando da live, entendeu? Então eu não posso tirar a tela daqui, senão vai sair da live. Não, correto? eu pedi. Por isso que eu pedi, Beleza? Gegel. Por isso que eu pedi a ele. Beleza. Vai lá, Gegel. Ajuda o bom velhinho aí, como disse Lucas esses dias, ligando para mim. Então, gente, hoje nós vamos trabalhar exatamente esta primeira ideia do jovem cristão no ambiente hostil. Eu não estou conseguindo compartilhar. O que é que está vendo? Rosto desabilitado, participante. Bota aí, me habilita aí. Habilita aí esse host aí para eu poder compartilhar os slides, Tom. Senão a gente fica capenga. Você inicia um compartilhamento de tela e depois cancela. O oficial aqui que falou para mim. Aê, muito bem. Cancelou. Ótimo. Vai. Cancelou? Cancelou. Peraí. Não, continua. Claro, meu filho. Peraí que eu vou tentar aqui por outro lugar, viu? Ainda não, pai, mas vou conseguir. Pastor Robson, Oi. tem uma forma de eu passar o Wash para o senhor. O senhor quer? Make Wash. E aí o senhor vai ter mais liberdade para passar os slides. Uhum. Eu vou passar para o senhor aqui. Pronto. Tenta agora aí, pastor. Vou tentar, mas eu acho que eu já consegui. Foi? Foi. Beleza. Então vamos lá. O que acontece? A gente quer falar sobre o jovem cristão no ambiente hostil em que vive. E o ambiente hostil, o nosso ambiente hostil, infelizmente, é aquilo que para qualquer animal seria o seu habitat natural. Nós vivemos num ambiente em que estamos recebendo, como jovens cristãos, hostilidade de todos os lados, dificuldade de todos os lados. Por quê? Porque tem uma série de conceitos que deturpam os nossos valores, perturbam as nossas mentes e nos trazem uma intranquilidade muito grande. E para falar com vocês sobre isso, eu não consegui enxergar figura melhor do que a figura do jovem Daniel. Poderia ser também ele e os seus 3 amigos, Azarias, Ananias e Misael, mas eles trazem um comportamento muito correto, fiel, digno, num local, numa cidade, numa vida e em costumes completamente diferentes dos seus costumes. E eles conseguem, pelo testemunho de vida e pela fidelidade, com muita dificuldade sim, mas conseguem imprimir
a sua forma de vida nos corações daquelas pessoas, inclusive no coração de reis. Então, a gente tem algumas lições aqui que a gente vê. Por exemplo, olha aí, a ideia é o jovem cristão e o ambiente hostil em que vive, a postura de Daniel na contemporaneidade. A primeira fase a gente passou para vocês no acampamento, lembra? E alguns dos que estão aqui fizeram uma recapitulação quando nós trabalhamos isso com Jerusalém, com a juventude de Jerusalém. O que acontece é o seguinte, algumas coisas a gente precisa compreender. Quais são elas? Uma delas é, precisamos saber negociar. Nós trabalhamos isso lá. Quando é que a gente verifica isso na vida do jovem Daniel, essa ideia do saber negociar? A gente verifica logo no capítulo 1, versos de 11 a 13, que dizem o seguinte: então Daniel disse ao encarregado designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias. Dá-nos apenas legumes para comer e água para beber. Então, na tua presença, que a nossa aparência seja comparada com a dos jovens que comem das iguarias reais, e faze os teus servos de acordo com o que observas. Primeira coisa que a gente deve compreender quando está num ambiente hostil é compreender quem é a autoridade ali. Se estamos, por exemplo, numa universidade, professor de história adora bater em cristão. Professor de história adora fazer uma chacota com o cristianismo. Professor de filosofia, a mesma coisa. A gente está no trabalho, numa situação em que o chefe ele tem uma outra religião ou tem uma série de ideias na cabeça que faz ele pensar que ele entende de religião. Ele sempre traz uma situação difícil para um jovem cristão. Como então resolver? Primeiro, quem é a autoridade? Ele. Tudo que sair da minha boca é fazendo ele compreender que ele é a autoridade, eu entendo isso. Mas se ele puder me ouvir, algo pode ser melhor. Olha o que Daniel diz: na tua presença, depois você mesmo avalia, você mesmo nos observa. Olha, nós vamos ficar 1 ano, mas nesses 10 dias você já vai perceber a diferença. Então, saber negociar num ambiente hostil é uma característica que todo cristão precisa ter. Meus irmãos, o que mais tem acontecido nos nossos dias é a falta de testemunho pela postura radical. Isso é um negócio estranho, né? Parece ser um paradoxo. A pessoa tem uma postura radical de crente, mas isso, na verdade, traz uma falta de testemunho. Está repreendido. Queima Jesus. Isso aí, essas coisas só vão revoltar aqueles que estão ouvindo. Quando você traz um conhecimento, lembra do que Paulo diz? Olha, se eu não viesse, Paulo falando lá aos Coríntios, no capítulo 14, ele diz, olha, se eu vier a vocês, se eu não vier com ensino, com alguma coisa que edifique, ele está falando sobre línguas, né? Mas ele fala que é necessário que as pessoas compreendam e que elas aprendam. Então, se eu levo uma linguagem que a pessoa não entende, que a pessoa não compreende, se eu não sei negociar, se eu não sei apresentar essa negociação, com certeza as coisas vão ficar muito mal. Eu vou lembrar vocês o que falei na semana que falamos com Jerusalém, quando alguém estava falando sobre temas na sala, e aí eu resolvi falar sobre o amor. Mas aí o que foi que eu usei? Usei a Bíblia. Mas eu disse que era a Bíblia que estava falando aquilo? Não. Dei um conceito de amor que a Bíblia traz, e alguém disse assim, pastor, o senhor deveria publicar isso. Eu disse, eu não posso, porque já está publicado. Está na Bíblia Sagrada. E todo mundo ficou pasmo, porque só ouvia bater na Bíblia ali, bater, quando na verdade aquilo ali trouxe uma ideia nova do que era o amor, que eles não sabiam que a Bíblia trazia. Sabiam que Jesus ensinava isso, mas a Bíblia como um todo, eles não se apercebiam. É necessário saber negociar. É necessário dar autoridade a quem tem autoridade. Olha, você tem autoridade de avaliar. Você tem autoridade para verificar quem é aqui que está bem, quem não está bem. Então, analise. Separe. Olha, Daniel ensinou uma teoria de
de experiência pela observação, né? Não foi, Daniel? Salomão também faz muito isso, a experiência pela observação. Eles observem, faça a experiência. É como os testes de vacina hoje, né? Separa 10 pessoas, 10 tomam aquele produto, 10 não tomam. Ele separe a gente e veja, se a gente não tiver melhor, ou ele está dizendo, a autoridade é sua. Mas quem sabe a gente não tenha razão, faça o teste. Se a gente não tiver razão, você então toma a sua atitude, a sua providência. Sabe por que a gente tem dificuldade de negociar? Por duas questões muito sérias. A primeira questão que nos traz uma dificuldade de negociar é porque nós não conhecemos aquilo que dizemos crer. Nós não conhecemos a palavra a fundo. Nós não conhecemos a Bíblia. Nós lemos e vemos muita coisa, mas nós não lemos a Bíblia como deveríamos ler. Meus irmãos, a cada momento que eu leio um texto que já li 200 vezes, eu vejo uma coisa diferente. Eu estou fazendo os estudos de Atos dos Apóstolos. E eu vi uma mensagem evangelística em Atos dos Apóstolos que eu disse, meu Deus, como lamento nunca ter enxergado isso aqui. Tantas vezes passei por aquele texto, Edivaldo deve passar por essas experiências. Quando passa pelo mesmo texto uma outra vez, parece que algo novo saltou das páginas da Bíblia ali agora, para que nós possamos, então, descrever aquilo, destrinchar aquilo, montar uma estrutura nova que vai trazer uma edificação. Então, a primeira coisa é não conhecer, a gente precisa conhecer. Para que a gente negocie e mostre nos ambientes hostis o que nós somos e temos, o que é Deus na nossa vida, o que é a vida em Deus, a gente precisa conhecer, saber da palavra, saber o que está escrito de Gênesis a Apocalipse. Eu sou de um tempo que quem leu a Bíblia inteira era um extraterrestre, sabe? Eu me lembro que alguém dizia assim, você sabia que Raul Seixas leu a Bíblia inteira? Oh, parece que ler a Bíblia inteira é coisa de outro mundo. Quando você pode ler, qualquer cristão pode ler a Bíblia toda e ter uma vida normal todo ano. Todo ano. Se tem 30 anos de cristão, pode ter lido a Bíblia 30 vezes. O pastor Carlos lia a cada 3 meses. Muitas vezes ele dizia isso, e eu fui testemunha dele ler pelo menos 2, 3 livros da Bíblia em 3 dias. Em 3 dias de conferência, ele pregava as conferências, ficava lendo até de madrugada, e quando era 7, 8 da manhã, levantava-se, dormia 5, 7, 8 da manhã, levantava-se, uma vida com a leitura da palavra que era formidável. O outro problema, além de não conhecer o que crê, é não crer no que conhece. E aí a coisa é mais complicada ainda. Por quê? Porque tudo que aparece de providência divina na vida da pessoa é algo que surpreende a própria pessoa. E quando vem de testemunho até de ímpios que às vezes creem mais do que os próprios crentes, aí que a coisa é desastrosa. Por quê? Porque o ímpio não tem dificuldade de envergonhar um crente. Mas logo você, que é cristão, não sabe que isso é possível, não sabe que isso poderia acontecer. Então são duas coisas muito complicadas, por isso as pessoas não sabem negociar num ambiente hostil. Daniel conhecia, sabia do seu Deus, tinha relacionamento com o seu Deus. Lembre que lá na frente vai dizer que ele tinha uma mente extraordinária, tinha um espírito excelente, e vai dizer que ele tinha um relacionamento especial diário com Deus, de orações 3 vezes ao dia, voltados para Jerusalém, que vai ser inclusive a causa da sua ida para a cova dos leões. Precisamos saber negociar sem quebrar princípios e valores. Isso é muito importante. Por que temos que saber negociar? Porque quando estamos num ambiente em que a autoridade é contrária, nós precisamos entender essa questão de não se contaminar. Não se contaminar é algo muito necessário. A gente verifica no verso 8, é famoso esse texto, nós já falamos numa mensagem recente. O verso 8, porém Daniel decidiu não se contaminar, é uma decisão. Não se contaminar é uma decisão. E não se contaminar é uma decisão que pode trazer a morte. Mas se necessário for, se a morte chegar, é necessário que eu compreenda, que eu tenha certeza no meu coração, que eu creia e que eu saiba. Negociei antes, mas infelizmente houve um radicalismo da outra parte e a outra parte não quis negociar, aí eu não vou me contaminar.
Mas a ideia é essa, decidir-se. Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu permissão aos chefes dos oficiais para não se contaminar. Novamente, Daniel mostra aquela ideia de eu sei quem é a autoridade. Eu sei que a autoridade aqui não sou eu. Meus irmãos, uma coisa que eu acho inadmissível dentro da igreja nos nossos dias é a falta de entendimento que muitos têm com a hierarquia. A hierarquia, ela é necessária em qualquer lugar que queira ter organização. Não pode ser todo mundo mandar, todo mundo por cima de todo mundo, de hipótese alguma. E tem gente dentro da igreja que não compreende hierarquia. Vou fazer uma pergunta rápida. Todos estão vendo direitinho o slide? Sim, senhor. O orgulho de pai quer dizer que quem fez esse slide foi... Sim! Então, compreender hierarquia é algo mais que necessário. Ana, que compreende muito bem o que é isso, hein, Ana? Hierarquia. Edivaldo passou por um processo hierárquico, hein, Edivaldo? Daqueles mais rígidos possíveis. Meus irmãos, a hierarquia é boa. O dogma também é bom. O dogma também traz a organização. Tem gente falando, o que eu não gosto são os dogmas, como se o conceito dogma, o conceito desta palavra, o conceito desta questão, este conceito dogma fosse uma coisa ruim. Toda organização, de fato, organização tem os seus dogmas, tem os seus preceitos, tem os seus princípios, tem coisas firmadas, pilares em que precisa se sustentar. Eu até conversando com uma pessoa da OAB, ela falando que eu não gosto da igreja, são os dogmas, pastor. Eu disse, e você está fazendo o que na OAB? Aí ele disse assim, por quê? Eu disse, porque a OAB tem os seus dogmas, e você precisa, se você quer estar lá, você precisa rezar na cartilha. É ou não é? Ele disse assim, puxa, eu nunca havia pensado nisso. Eu disse, mas pense. Por que dogma só é ruim dentro da igreja? Porque são coisas que vão de encontro à nossa vida, à nossa natureza. E aí nós precisamos conhecer, crer nisso, saber que isso existe para a gente saber negociar, para a gente não se contaminar, não quebrar princípios e então não sabendo dessa hierarquia que tem, não esperar sempre que de lá venha bondade. Uma coisa é isso aqui que a gente tem que entender. Eu vou negociar, eu não vou me contaminar. Olha só, não espere que de um lado que não... Dona Rosângela Santana Albuquerque, Deus abençoe. Não esperar bondade. Tudo que vier de bom de lá é lucro. Por quê? Porque é uma outra visão, é uma outra perspectiva, é um outro entendimento do mundo, é um outro entendimento da vida. Mas aí, eu quero trabalhar nesse capítulo 2, versos de 5 a 13, sobre essa ideia de não esperar a bondade. Olha só, verso 5 diz, o rei lhes respondeu, este é o meu decreto. Se não me contardes o sonho da sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas se tornarão um monte de entulho. Mas se me revelardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes, recompensas e grande honra. Portanto, dizei-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles responderam pela segunda vez, conte o rei o sonho a seus servos e daremos a interpretação. O rei respondeu, sei muito bem o que quereis ganhar tempo, porque sabeis o que decretei. Se não me contardes o sonho, recebereis as mesmas sentenças, pois preparastes palavras mentirosas e más para dizer na minha presença, até que as coisas mudem. Portanto, contai-me o sonho para que eu saiba que sois capazes de interpretá-lo. Os astrólogos responderam diante do rei, não há ninguém sobre a terra
que possa cumprir a determinação do rei. Nenhum rei, por grande e poderoso que fosse, jamais exigiu de um mago, adivinho ou astrólogo algo parecido com isso. O que o rei exige é difícil e ninguém é capaz de declará-lo ao rei, senão os deuses que não moram junto aos mortais. Aí o 12 e o 13. Então o rei se irou muito e se enfureceu e ordenou que matassem os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. Daniel e seus companheiros foram procurados para serem mortos. Então, vejam que aqui já é o capítulo 2. Daniel já está tendo um relacionamento, já foi provado que ele é uma pessoa que diz coisas sérias e certas, e isso é por isso que é bom saber negociar, é por isso que é bom conhecer e crer no que conhece, e não se contaminar, não romper princípios, porque o que vai fazer agora Daniel compreender, ou eles compreenderem que precisam de Daniel, é todo esse testemunho. Mas olha, num ambiente hostil, a gente não deve esperar bondade. Num ambiente hostil, tudo que vem, vem com uma condicional, com uma condição, com um se. Se você trabalhar bem, você receberá o seu salário em dia. Se você continuar trabalhando bem, talvez você receba uma promoção. A coisa que a gente aprende com Daniel é que mesmo em ambiente hostil, todo aquele que tem o Santo Espírito de Deus, ele se destaca, mas ainda assim não deve esperar que de lá venha uma bondade, porque todo aquele que é ímpio, no ambiente hostil, é necessário que compreendamos que há uma moeda de troca, há uma barganha sempre. Mesmo que você não barganhe, alguém sempre tem uma ideia de barganhar. Quer ver um detalhe? No caso das universidades, se você fizer direitinho as avaliações, de acordo com aquilo que nós ensinamos, você terá uma boa nota. Não espere boa nota quando você tiver que apresentar aquilo que você crê. Agora, não esperar bondade, mas Deus sempre faz com que esta situação da ruindade ímpia dê a gente oportunidades de apresentar a bondade de Deus. Percebem que aqui houve, então, um decreto de morte não só para Daniel e os seus amigos, mas para todos os magos da Babilônia. Então, o que é que Daniel vai fazer? Daniel vai trazer para eles um presente maravilhoso chamado livramento. O ambiente hostil também tem bons retornos. Olha o que é que eu quero dizer com esses dois pontos. Primeiro, eu não devo esperar bondade, mas eu devo saber, ter consciência que tem bons retornos. Deus sempre transforma a maldição em bênção. E aí é onde por isso que eu tenho que saber o que eu creio e crer no que eu sei de Deus. O capítulo 2, verso 6, diz o seguinte, ó: mas se me revelardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes, recompensas e grande honra. Portanto, dizei-me o sonho e a sua interpretação. Sabe o que é que o rei está dizendo? Aquele que conseguir, aquele que tiver uma iluminação divina, vai ter um bom retorno daquilo que me disser. O que é interessante, meus queridos, é que ele já sabia a interpretação do sonho. Ele estava procurando algum mago, algum adivinho, que pudesse, então, ter um poder advindo de Deus para lhe dar uma orientação de como sair disso. Mas ele já sabia. Tanto sabia que ele não tinha anseio em contar o sonho. Aquele que desse a ele a interpretação teria que ter recebido toda a revelação vinda de Deus. Agora, aqui vem o conselho principal. Por isso que eu disse, não espere bondade,
mas ela existe. O que eu estou dizendo é, não faça nada neste ambiente hostil esperando os retornos, mas saiba que eles existem. Entenderam agora? Colando os dois pontos aí. Quando você estiver num ambiente hostil, sempre lembre, sempre espere o pior, sabendo que Deus lhe dará a oportunidade do melhor. Deixa eu tentar esclarecer melhor para vocês. Muitas vezes nós estamos esperando de um chefe ímpio uma atitude de um pastor. Aí, o que acontece? Esse chefe ímpio pega a gente e coloca no pior setor da empresa, da corporação, da faculdade, na pior turma, no pior grupo, no pior tema. Ele coloca no pior. Aí a gente vê a maldade. E às vezes a gente lá costuma ser assim. Mas eu orei ao Senhor. E às vezes acontece o pior exatamente porque você orou ao Senhor. Deus vai dar a oportunidade de você mostrar quem é Deus na sua vida. E aí, nessas situações difíceis... E aí, caiu? Vai cair, né? Tinha dado umas travadinhas, mas já voltou ao normal. Fique tranquilo, continue. Se cair aí por causa do tempo, aí Tom reinicia, né? E manda para todo mundo. Já passou de 45 minutos, eu acho que eles liberaram geral, né? Vamos Louvado continuar. seja Deus. É isso aí. Eu não disse a você que tinha liberado? O meu aqui está Amém. liberado para 8 horas. Então, o que acontece? Eu acho que é porque você liberou para mim, Tom. Você é o host agora também. Aí continuou. Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Quando acontece o pior, que você esperava que aquilo ali fosse o melhor e acontece o pior, Deus dá a oportunidade de você exaltá-lo e de que ele seja exaltado na sua vida no ambiente hostil. Eu me lembro de uma pessoa que ligou para mim uma vez dizendo assim: pastor, eu quero uma opinião sua. Pois não. Pastor, eu estou querendo tomar uma decisão na minha vida e isso diz respeito à minha família, ao meu trabalho e tal. Sim, pois não. E eu queria saber isso e isso. Aí a gente foi conversando e a conversa foi para um ponto que falava da responsabilidade dessa pessoa no seu trabalho e das dificuldades. E aí, um dia, pregando na igreja, uma coisa que não tinha nada a ver com a pessoa, e Deus foi e respondeu a essa pessoa. E disse a essa pessoa que é exatamente por causa daquele problema todo no trabalho que ela tinha que continuar ali. E aquela pessoa compreendeu aquilo com uma alegria tão grande. É basicamente isso. E aí, essas oportunidades num ambiente hostil vai fazendo com que o cristão exalte o nome do Senhor e outros que a pessoa nem sabe que estão ali de olho nela, percebem e mudam de vida. Neste caso aqui, o rei. Olha só. Perdão aí, eu acho que eu mexi alguma coisa aí, gente. Não, né? Não, né? Não. O ambiente hostil requer postura sensata e prudente. Vai morrer tudo quanto é mago. Eu morro, mas eles vão morrer também. Eu sei que eu vou morrer, mas vai compensar. Porque morre 3 cristãos. No caso aí não eram cristãos ainda, né? Porque Jesus não havia ainda nascido. Eram pessoas de Deus, pessoas que eram convertidas ao judaísmo, eram judeus que tinham um único e verdadeiro Deus, o mesmo que nós temos. Mas vai morrer 4 aqui, mas vai morrer todos de lá. Maravilha. Não é assim, né? Requer uma postura sensata e prudente. É difícil, gente, a gente agir de maneira prudente, viu? Mesmo a gente tendo posições, como no caso aí temos um professor, né? Temos alguém aí que também que comanda no setor do seu trabalho, temos pastor, mas assim, é difícil a gente agir com uma postura sensata, agir com prudência, não é algo simples. Lá no verso 14 a 16, aí a gente verifica o seguinte: quando Arioque, capitão da guarda real,
quando Arioque, capitão da guarda real, saiu para matar os sábios da Babilônia, Daniel dirigiu-se a ele de modo sensato e prudente. Olha só, ele disse a Arioque, oficial do rei, por que o decreto do rei é tão urgente? Toda pergunta requer uma reflexão. Ele disse que tem que matar, certo? Certo. E por que tem que matar agora? Por que tem que executar agora? Tem um tempo para executar? Mate agora todos os sábios. Olha, ele pergunta para fazê-lo pensar. Por que é tão urgente? Parece que vai parar aí. Não vai não, né? Vai não. Por que o decreto do rei é tão urgente? E aí, ele continua. Por que o decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Diante disso, Daniel se apresentou ao rei e pediu que ele desse um prazo para revelar ao rei a interpretação. Postura sensata e prudente. Equilíbrio. Aí, meu rei, eu posso ter um tempo. Você deixa eu fazer? Lembra lá de Abraão, quando disse assim, olha, Senhor, o Senhor quer destruir, mas se tiver 50 pessoas lá, o Senhor, 50 pessoas justas, não, eu não destruo. Aí foi descendo, né? Mas assim, diante de Deus, a postura de Abraão foi uma postura tão sensata que Deus se permitiu aquele diálogo ali. Esse ímpio aqui, do rei, também se permitiu a esse diálogo. Rei, peraí, por que tem que matar eles agora? O senhor me dá um tempo para eu fazer essa interpretação? O tempo vai acabar, ele vai ter que se explicar. Então, uma postura sensata, uma postura prudente, sabendo novamente o que aqui, gente? Negociar, reconhecendo a autoridade, vivendo a hierarquia com seriedade e sinceridade. Ele diz aí, então Daniel voltou para casa e contou o caso aos seus companheiros Ananias, Misael e Azarias. Ele pediu um prazo para a interpretação. Eu li até o 17, era para ler apenas até o 16. Uma postura sensata. Sabe o que acontece? É o seguinte, esse negócio aqui, botou uma prova aqui de surpresa. Não, eu vou chegar lá na coordenação, eu vou falar sobre isso aí. Não quero nem saber, não. Achei que podia chegar até o professor. Essa prova surpresa é por quê? Porque eu sou o professor, mas isso vai ajudar a gente a aprender? Aí isso daí vai deixar o professor tão envergonhado, mesmo que ele aplique a prova, que pode fazer com que ele revogue, né? Não, eu apliquei aqui, mas não vou dar nota nessa prova. Mas reconhecer, colocar o camarada no lugar dele. Olha, eu sei que aqui a autoridade é o senhor, né? Agora, isso vai ajudar a gente neste processo acadêmico? Vai nos ajudar? Nos ajude nisso aí. Porque, assim, para eu fazer essa prova com mais tranquilidade, eu sei que o senhor é um bom professor, por que essa prova, assim? É para testar nossos conhecimentos? Então, essa postura sensata, sabendo negociar, reconhecendo a autoridade, isso é sublime lá no ambiente hostil. Porque... Aí, ó, diz que é crente, ó. O primeiro a reclamar, diz que é crente. Quando eu estava na universidade, fizeram um tal de Halloween. Imagine o pastor na festa de Halloween, tomando todas na festa de Halloween e adorando o cão, no quinto dos infernos. Lá fizeram tudo de preto, uma miséria. E eu vi, nunca tinha acontecido aquilo na UNEB. Eu vi que fizeram aquilo porque tinha um pastor ali e aquele movimento terrível dentro da universidade contra os pastores, contra toda e qualquer religião judaico-cristã. E aí eu fiquei calado, não disse nada. Aí a professora disse assim, e o senhor, pastor? Interessante, chamava de senhor, né? E o senhor, pastor, qual vai ser a sua parte? Aí eu disse, minha querida professora, não terei parte. Ela disse, como assim? E vai ficar com zero? Eu disse, não sei, professora. Isso cabe à senhora, que é a autoridade da sala. A lei diz que eu tenho o direito de não fazer aquilo que vai de encontro à minha religião. Mas a autoridade nesse momento é a senhora. Se a senhora me der uma
oportunidade diferente, a gente não precisa recorrer à lei de hipótese alguma. Quer dizer que você fica com 0 e não participa? Eu disse sem sombra de dúvida. Fico com 0 e não participo, porque eu tenho convicção da minha fé. E já pensou o pastor aqui no meio do Halloween, professor? Aí brinquei. Aí ela olhou para mim e sorriu. Aí 7 cristãos que estavam dentro da sala, que eu jamais imaginaria que eram crentes, cada um levantou a sua mão e disse, eu também não queria participar, não. Mas por que você não quer participar se você já estava no grupo? Ah, porque eu também sou cristã. Sim, mas por que você só é cristã agora, depois que o pastor apresentou o requerimento dele? Não, é porque eu estava querendo, mas eu estava assim pensando com medo da minha nota. Então, você ficou com medo da sua nota, você vai continuar com medo da sua nota, porque você não apresentou nada, só por causa da palavra dele. Aí apareceu outro, 7 apareceram. Aí a gente apresentou lá a possibilidade de fazer uma pesquisa do que é o Halloween, da sua origem, e apresentar na sala. Vocês acreditem, eles não deixaram a gente apresentar. Sabe por quê? Porque apresentar... Olha mais um aí para admitir. Admite aí, Deixa eu admitir. Porque apresentar mais um, já admiti aí. Apresentar mais um. Apresentar a origem do Halloween ia de encontro completamente àquilo que eles desejavam ali. Então, gente, a postura sensata me fez ter uma boa nota, livrou 7 cristãos de estar dando mau testemunho, não precisei recorrer à justiça, apresentei à professora a pesquisa em slides, ela olhou a pesquisa, admirou-se da pesquisa, não deixou apresentar, porque a pesquisa ia queimar a festa de Halloween. No ano posterior, teve novamente a mesma festa, mas automaticamente eu recebi a minha nota sem precisar apresentar absolutamente nada, só pela minha participação em sala. Já fiquei livre. Então, num ambiente hostil, a postura sensata e prudente, ela faz-se mais do que necessária, mais ainda do que num ambiente, no nosso ambiente, né? No nosso habitat natural, mais do que. Por quê? Porque isso vai livrar muita gente, isso vai vai nos livrar da morte. No caso aí de Daniel, livrou aqueles sábios, aqueles adivinhos, aqueles magos, livrou da morte. Interessante que Daniel vai se tornar o chefe dos magos da Babilônia. Imagine isso, Edvaldo. Me colocarem aqui como o chefe dos feiticeiros da cidade. Sabe, eu vou ensinar evangelho a todo mundo, não vou não? É o seguinte, aqui dos religiosos aqui, tem um bocado de religioso, o chefe dos religiosos aqui é o pastor Robson aí, porque ele tem umas posturas boas. Então, pastor Robson, o senhor é o chefe de todos agora, Chega para cá vocês aí, a gente pregar a Bíblia, evangelho, não é? Uma postura sensata, uma postura prudente. A gente precisa ter. O ambiente é hostil, mas a nossa postura vai fazer a diferença. Não os peço que os tire do mundo, lembram disso? Mas que os livre do mal. Agora, a amizade hostil, existe isso, gente? É um paradoxo, né? Mas como isso existe? Amizade hostil. Quem não tem um amigo que é bem hostil? Às vezes um irmão de sangue, bastante hostil. Às vezes um irmão em Cristo. Quantos, meus irmãos? Irmãos em Cristo hostis, extremamente hostis. Olha, tem gente que trabalha dia e noite para derrubar o próprio irmão. Isso é um negócio terrível, mas é uma realidade. Então requer o quê? União e oração. Sabe uma coisa que a gente não faz? A gente enxerga o problema e a gente convive com o problema a vida toda e não trata. Já perceberam isso? Ah, isso aí é antigo. Aí a gente pergunta, por que não resolveu? Ah, ninguém teve coragem de resolver. Eu fui pastor interino de uma igreja que tinha uma senhora
que ela roubava a igreja. Aí eu entrei lá, comecei a perceber aquilo e a igreja estava se acabando, tinha dividido já. Aí entrei ali, tinham 8 pessoas naquela igreja. Aí coloquei as devidas pessoas nos seus devidos lugares e essa senhora, ela sempre ia de encontro à minha palavra quando eu saía. Quando eu voltava, estava tudo desfeito. Aí eu disse assim, olha, eu era pastor de uma outra igreja e era interino nessa igreja e ia lá de semana em semana. Às vezes de 15 em 15 dias. Aí eu reuni o pessoal e disse, o que é que está acontecendo? Que eu dou uma ordem, chego aqui tem outra. Vocês querem mudar de pastor? Quer que eu vá embora? Aí o pessoal começou a falar. Disse, pastor, o que acontece aqui é que fulana sempre dá outra ordem. Sim, o pastor aqui sou eu ou ela? Aí ela já ficou arisca, né, e tal. Não, pastor, é o senhor, mas assim, ela tem a chave da igreja. Sim, e daí? Então vamos fazer o seguinte, vamos tomar a chave da igreja. Os irmãos concordam que a chave esteja na mão dela? Não. Então, minha irmã, a senhora terá que entregar a chave da igreja. Vamos nomear uma pessoa aqui como zeladora? Nomeamos. Ela jogou essa chave lá, saiu de lá da igreja, e eu disse, olha, a partir de hoje não sai mais nada da casa pastoral. Tinha uma loja na frente da casa, e o rapaz me procurou, o rapaz era ímpio, disse assim, pastor, eu vendi tudo que tem nessa casa pastoral aí para a Igreja Batista Jerusalém. Fui eu que vendi. Era uma congregação, né? Era uma igreja, fazia parte dos campos de Jerusalém. Eu disse, puxa, e aí? Ele disse, uma pessoa sempre rouba as coisas daí de dentro. O ímpio via isso. Aí eu disse, tá certo, não se preocupe não, que não vai mais acontecer isso. Ele disse, eu estou lhe dizendo é porque eu soube que o senhor tomou uma providência. Mas eu tomei a providência onde? Ali, unido com o pessoal, junto, procurando saber o que foi que aconteceu. Olha, gente, às vezes a igreja está estéril porque a madre, o útero precisa de uma curetagem. Porque tem um aborto lá, acabando com tudo. E eu fiz isso antes, passei um dia inteiro sentado numa mesa orando para fazer isso. Quando todo mundo se uniu, esta senhora saiu da igreja sozinha, mandou uma carta para a igreja, a gente fez uma reunião, excluiu ela do hall de membros, com o voto unânime, e a igreja hoje, eu não posso dizer para vocês qual é a igreja, mas posso dizer a vocês que a igreja está linda, cheia de gente, pastor responsável, fazendo culto ao vivo, sabe? Mas precisou da união. Um sozinho, aquela ideia de uma andorinha só não faz verão, não é? É necessário que os bons se unam para fazer aquilo que é correto, mas debaixo de oração. É necessário que haja oração. Olha só, lá no verso 17 a 19 do capítulo 2, diz o seguinte, então Daniel voltou para casa e contou o caso aos seus companheiros Ananias, Misael e Azarias, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre aquele mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos juntamente com os outros sábios da Babilônia. Ele tinha na responsabilidade da vida dele, ele tinha nas mãos dele a responsabilidade da vida dele e dos outros. Aí o verso 19, então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel louvou o Deus dos céus. Uniram-se ali e oraram juntos. Vocês sempre dizem que antes da gente vir para cá, vocês estavam orando. Orar é a coisa mais perigosa do mundo. Essa oração de vocês fez um dia eu discutir com minha esposa. Porque minha esposa sentiu o desejo de sair daquele campo missionário. E eu fiquei muito aborrecido com ela, porque eu tinha feito um projeto para 20 anos. E eu disse, olha, você quer sair daqui? Ótimo. Assim mesmo, viu, gente? Desculpe minha falta de testemunho, mas a verdade é a verdade. Eu disse, olha, Deus vai ter que falar lá no coração do pastor Carlos. Ele vinha aqui e dizia, ó, meu filho, Deus falou comigo que você vai para tal lugar. E ele só tira do campo gente complicada. E eu quero dizer a você que não quero errar no campo para meu pastor me tirar daqui. Meus irmãos, era Deus já movendo tudo, movendo o coração da minha mulher, que é mais crente do que eu, muito.
para que ela também entrasse em oração junto com os irmãos, para que a gente hoje estivesse junto aqui, neste ambiente, já estudando, já há mais de 3 anos estudando juntos, e alguns de vocês sendo edificados e edificando também esse pobre desse pastor. Deus vai movimentando, vocês se uniram para orar. Olha, se vocês me perguntassem o perfil de um pastor para a PIB, eu ia dizer assim, tem que ser um doutorzinho assim, igual Edivaldo, bom na área de teologia, na área de filosofia, que seja pelo menos bilíngue, ou que seja um poliglota, o polilinguota, né? Que seja um poliglota. Eu daria um perfil completamente diferente do perfil desse pobre pastor. O Jefferson disse que também queria que fosse assim, ó, esse tipo de pastor. Olha lá, disse que é isso mesmo. Então, eu daria esse perfil, mas não, vocês se uniram para orar. E Deus nos uniu. Quem sabe quem viria e o que faria neste período, não é? Se a gente não fizesse assim. Então, aprove a Deus que nesta união de oração, e Nina uniu-se a vocês sem saber nem que estavam orando. E estamos juntos neste período. Olha, quantas vezes a gente vai passar de ano para o outro ano, para uma nova diretoria, e se a gente não se une em oração para resolver os problemas internos, a gente vai levar muita gente à morte. Olha, lá na universidade, no trabalho, na escola, na rua que você mora, você pode ter levado muita gente já para a morte sem saber, pela falta de testemunho, pela falta de oração, pela falta de união. E é necessário, então, que a gente tenha uma intimidade especial com os nossos irmãos, a ponto de dizer assim, me ajude a orar, me ajude porque eu não aguento sozinho, não consigo sozinho. Esses dias alguém ligou mandou uma mensagem no meu celular, pastor, me ajude aí que eu estou precisando de oração, eu estou precisando de orientação. Interessante, eu quase não vejo o WhatsApp, naquele dia, era uma madrugada, eu vi. Aí eu disse, olha meu filho, faz assim, faz desse jeito, você vai ver que vai melhorar mais, vai ser melhor para você, não vai viver o embate. E aí a pessoa obedeceu. Interessante que logo em seguida meu celular deu problema, já não consegui mais falar com ele. Mas assim, olha, a união. No outro dia ele me mandou um feedback lá, que eu imagino que tenha acontecido na noite anterior. Ele mandou o feedback, eu vi, e eu vi que as coisas foram melhorando, né? Quantas vezes eu estou com algum problema, ligo para os meus irmãos, orem por mim, me ajude aí em oração, porque existem algumas coisas que a gente precisa resolver. É necessário, meus irmãos, a gente compreender que não vivemos na nossa casa. Somos concidadãos dos céus, dos santos, da família de Deus. E é desse jeito que a gente tem que compreender. Este ambiente aqui, ele é hostil. Nós vamos ter muitos problemas aqui, doenças, nós vamos ter dificuldade de relacionamentos, nós vamos ter dificuldade financeira, nós vamos ter uma série de dificuldades emocionais, não é? Nós vamos ter muitas dificuldades, mas por isso que a gente precisa ter tudo em comum. Vocês vão ver o texto de Atos, capítulo 2, o último pedacinho lá, a última perícope do texto lá, vocês vão ver que vai falar de maneira linda aos nossos corações, porque a igreja ela tinha pelo menos 4 pontos distintos para que ela continuasse a ser igreja. E uma delas era a perseverança na oração, a comunhão, o partir do pão. Olha só, essas coisas eram necessárias para... A última delas, para vocês não ficarem curiosos, que na verdade é a primeira, é a perseverança no ensino dos apóstolos, viu? A permanência no ensino dos apóstolos. Então, esta união e a oração é algo que é mais do que necessário quando a gente tem uma amizade hostil, quando tem algo que é nosso amigo, mas que tem uma hostilidade nisso. As pessoas gostavam de Daniel, o rei gostava de Daniel, mas ele fazia parte da realeza, ele era um destaque na realeza, mas era uma amizade ímpia, uma amizade de alguém, a gente diz assim, poxa, mas fulano não, mas é ímpio, o que esperar de alguém que não é dirigido por Deus, não é? Ah, mas é gente boa, mas não é dirigido por Deus, vai chegar um momento
que vai lhe trazer uma dificuldade muito séria. E aí, às vezes, a gente se decepciona. É necessário união com gente nossa, gente que é cristã, que é dirigida pelo Espírito de Deus, e oração para que estas relações aconteçam de maneira muito tranquila e natural. Tempos de hostilidade podem tornar-se em oportunidades para adorar a Deus e exaltá-lo, sem sombra de dúvida. E aí a gente pode ver do verso 20 ao 23 do capítulo 2. Olha só, Daniel disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força pertencem a ele. Olha só, chegou para um cara ímpio, idólatra, e já foi exaltando o nome do Deus dele. Mas os sábios dele lá, que adoravam seus ídolos, não souberam interpretar, estavam para morrer. E aí ele continua no 21. Vou ler de novo. Daniel disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque a sabedoria e a força pertencem a ele. Aí foi para o 21. Ele muda os tempos e as estações, remove e estabelece os reis. É ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos que conhecem. Aí o verso 22. Ele revela o profundo e o escondido. Reconhece o que está em trevas e a luz mora com ele. Ó Deus de meus pais, a ti dou graças e louvor, porque me deste sabedoria e força, e agora me revelaste o que te pedimos, pois nos revelastes este assunto do rei. Olha só, aquele rei idólatra, ouve Daniel dizendo assim: olha, Daniel, olha, meu rei, já sei tudo que o senhor falou aí. Já sei o que foi que o senhor sonhou. E eu louvo, ó meu Deus, porque foi ele que me disse. Não foi Acu, não foi Bel, não foi nenhum dos seus ídolos. Quem me revelou foi o Deus dos meus pais, os deuses dos meus antepassados, o Deus único e verdadeiro, aquele que estabelece e aquele que retira os reis. Ele foi que me revelou. Então, tempos de hostilidade podem tornar-se em oportunidades para adorar a Deus e exaltá-lo. Ah, eu estou querendo me matar, fulano. Calma, chegue, sente aqui. Tá querendo se matar, eu vou me sair. Eu não gosto de ver ninguém morrendo, não. Olha só que situação. Que loucura. Um dia eu estava na minha casa, recebi um telefonema de uma pessoa extremamente avessa ao evangelho. Pastor, eu quero falar com o senhor. Eu digo: pois não. Pô, pastor, eu estou com um sentimento muito ruim no meu coração, querendo me matar, e a pessoa que veio na minha mente foi o senhor. Imagine. Eu disse: foi. Louvado seja Deus. Por quê, pastor? Me espere aí que eu vou conversar com você. Comecei a conversar com aquele garoto. Aí ele morava numa cidade diferente. No outro dia ele me ligou de novo e disse: pastor, estou com aqueles sentimentos. É mesmo, meu filho? Estou, pastor. O que é que eu faço? Eu disse: meu filho, não posso ir lhe ver agora. Segure aí até eu poder lhe ver. Ele disse: não, eu posso ir na sua casa. Vejam só. Ele veio até a minha casa, naquela cidade que eu morava. Aí, naquele lugar, quando ele chegou, a mesa estava repleta de livro, de Bíblia. Eu estava lendo a Bíblia. E ele ficou olhando. E tinha um livro, uma Bíblia hebraica e um Novo Testamento grego. Ele olhou e disse: o senhor lê isso aqui? Eu disse: leio. Rapaz, é por isso que o senhor é sábio. Olha, coitadinho, não me conhecia profundo, né? Mas Deus foi exaltado ali. E eu pude ajudar aquele garoto. E ele disse assim: eu só quero lhe pedir uma coisa, pastor. Eu disse: pois não. Eu queria que o senhor me desse uma Bíblia. E ele começou a ler o Evangelho através daquela Bíblia que eu tinha lá na igreja, porque eu dava aos novos convertidos. E eu fui lá, fiz uma dedicatória, dei a Bíblia a ele, e uns 3 ou 4 anos depois eu vim embora e perguntei a ele, um dia desse, eu disse assim: como é que está você? Ele disse assim: pastor, estou ótimo, já fiz a minha formatura, já estou trabalhando, já tenho o meu relacionamento. O rapaz não se matou, Deus foi louvado, e ele estava frequentando uma igreja batista. Meus irmãos, isso é lindo demais. Estava triste com uma colega dele, que era de lá da universidade, que nem eu nem ele sabíamos que era crente, mas que tem um testemunho terrível. Olha só, tá vendo? Ali foi os tempos de hostilidade, os tempos de dificuldade, os tempos daquela universidade, tempo de problema, se tornaram em uma oportunidade para muitas pessoas conhecer a Deus,
através do testemunho. Tempos de hostilidade é uma oportunidade para fazer o bem de maneira indiscriminada. A gente tem uma mania de orar só por irmãos, né? Não é, muita gente tem a consciência de oferecer-se para interceder por outras pessoas. Mas a gente tem que entender que fazer o bem a todos, a todas as pessoas. Daniel, no capítulo 2, verso 24, olha só. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei havia constituído para matar os sábios da Babilônia. Ele entrou e disse-lhe: não mates os sábios da Babilônia. Leva-me à presença do rei e lhe darei a interpretação. Podia aproveitar e dizer assim, deixa eles morrer primeiro, né? Depois eu vou lá, dou a interpretação, me salvo e salvo meus colegas. Não. Olha, o bem feito de maneira indiscriminada vai trazer uma postura, vai trazer um retorno para o evangelho maravilhoso. Eu não faço bem, não é porque... Aquela ideia de fazer o bem sem olhar a quem, né? Aquela ideia de Mateus lá, quando ensina que devemos dar com a direita para que a esquerda não veja. Não é, o retorno não é porque a pessoa é doméstico da fé. De fazer o bem a todos, né? Mas primeiramente aos domésticos da fé. Aí é uma questão de posição, mas devemos sempre fazer o bem a todos. E Daniel mostra isso. Daniel se preocupa com os sábios, se preocupa com os adivinhos, vai até aquele responsável e diz, olha, não mate ninguém, viu? Deus já me deu a interpretação e todo mundo está salvo. Imaginem, meus irmãos, como aqueles sábios ficaram maravilhados e fiéis a Daniel, não foi não? Quem acha aí que ele ficou fiel a Daniel? Levanta o dedinho aí. Ficaram nada, Rosângela. Foram esses mesmos, Rosângela, que depois foram lá instigar o rei para fazer um decreto para jogar Daniel na cova. Entendeu? Então, fazer o bem não é por conta do retorno que isso me trará, mas é por conta da exaltação que trará a Deus. Entendam que o importante não é o que foi chamado, o importante é a voz de quem chama. A missão é mais importante do que aquele que foi chamado, mas fazer o bem é necessário a todos, em todos os tempos, por conta da oportunidade de exaltar o nome do Senhor. Em tempos de hostilidade, a humildade é o quê? Indispensável em tempos de hostilidade. Livro de Daniel, capítulo 2, verso 30, diz o quê? Diz o seguinte: e a mim foi revelado esse mistério, não por ter eu mais sabedoria entre os que vivem, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Daniel aproveita para dizer, rei, a interpretação chegou a mim, não é porque sou bom não, viu? Só para o senhor entender. O importante aqui é resolver o problema. E Deus me usou para isso, para resolver o problema. Gente, tem tanta gente que a gente já entende que não é um bom mensageiro, tem um oratório espetacular, mas a gente já não entende que é um bom mensageiro porque exalta-se a si mesmo todo o tempo, é porque ele que falou, é porque ele que fez, é porque ele que... Tinha um grupo na PIB que, meu Deus, dava um nervoso ver aquilo. Uma falta de entendimento bíblica, sabe? Aquilo tem em todas as igrejas. Essas pessoas que acham que Deus existe por causa delas e não elas por causa de Deus. E Daniel tinha todo o conhecimento, todo o entendimento de que tudo ali estava acontecendo, mas que ele era apenas um canal de bênção, era a oportunidade do nome do Senhor ser exaltado. E assim ele diz, olha, meu rei, o importante aqui, até pareceu baiano, né? Nós somos baianos, ei, meu rei, veja, meu rei, olha, meu rei, isso está acontecendo para que seu problema seja resolvido. E assim, a gente compreende como devemos agir em tempos de hostilidade, num local hostil,
onde tudo é hostil, onde tudo vem de encontro à nossa vida, aos nossos princípios, aos nossos valores. Saiba negociar, não se contamine, decida não se contaminar. Não espere bondade, sempre vai ter um se isso ou se aquilo. O ambiente hostil tem também bons retornos. Não espere, mas saiba que ele também oferece bons retornos. Não é por causa disso que você vai agir corretamente, que você vai negociar, que você não vai quebrar princípios. Mas saiba que tem. Ambiente hostil requer uma postura sensata e prudente sempre nesse processo da negociação. A amizade hostil requer união e oração daqueles que não agem com hostilidade, com indignidade. Também, em tempos de hostilidade... Espera aí. Vou admitir aqui, Gabi, que eu acho que caiu, não foi? Tempos de hostilidade podem tornar-se em oportunidades para adorar a Deus e para exaltá-lo. Tempos de hostilidade é uma oportunidade de fazer o bem de maneira indiscriminadamente. Em tempos de hostilidade, a humildade é indispensável. Saiba que quem é importante é aquele que chama e não o chamado. É a missão e não aquele que vai fazer ou realizar a missão. Com isso, quero dizer a vocês o seguinte. Deixa eu tirar aqui esta... Pronto, voltou aí para vocês? Com isso, quero dizer o seguinte para nós concluirmos. Você deve ter ambiente hostil no lar, quando tem pessoas que não compreendem a sua fé. Na sua rua, quando tem amigos e vizinhos que não compreendem a sua fé. Na universidade, quando tem professores e colegas que vão de encontro à sua fé. No trabalho, onde tem amigos que vão de encontro à sua fé. Mas, com tudo isso, o que faz a diferença na sua vida e na vida deles é que você tenha uma postura que exalte ao Senhor. Meus irmãos, quase tudo que nós pensamos, o que Deus pensa é um contrassenso àquilo que pensamos. Se você pensa que a maneira de resolver é aquela, faça o contrário, que talvez seja exatamente a maneira de Deus. Pense mais, avalie mais, busque mais, ore mais, mas compreenda que duas coisas são necessárias. Primeiro, não quebrar princípios. Segundo, viver valores, principalmente no ambiente hostil. Qual é o principal ambiente hostil que vivemos? Este mundo. A Bíblia nos ensina, olha, Jesus disse, eles odeiam vocês porque vocês não são deste mundo, como eu não sou deste mundo. É por isso que todos nos odeiam. Então é natural que a gente tenha uma postura que abençoe sempre. E a gente tendo uma postura que abençoe sempre, eles vão enxergar esse testemunho. E aí essa é a terceira coisa, além dessas duas, de não quebrar princípios e viver valores. E talvez viver valores seja exatamente esta terceira, dar testemunho do Evangelho, não para que eu seja bom onde eu estou e nem para que eu me destaque, mas para que Deus seja exaltado na minha vida. Lembrem que testemunho lá no grego é mártir. Então eu tenho que morrer para que Deus então apareça. E aí isso pode ser inclusive figurado, né? A minha vida, o meu velho homem, precisa morrer e uma nova natureza ressurge. Agora, Everton, eu quero abrir para que nós possamos conversar um pouco sobre isso. Pode abrir aí para todo mundo, porque o host agora é tu. Então é você que comanda essa parte agora. Não, mas eu não fechei ninguém não, então cada um pode abrir o seu áudio. Então cada um que se abre aí o áudio. E abrimos. Já está ok, já estamos aqui. Pronto. E aí,
O que é que vocês me dizem disso? O que é que trouxe para vocês? Pode falar, Eu Rosângela. aqui. Fala aí. Primeiro minha querida que levantou o dedinho com a caneta, que é Esses 6 aí. a nossa querida certo? Naninha. Os 6, né? Amizade hostil, requer união e oração. É importante ressaltar também que no ambiente hostil não é para a gente se fazer amizade e esquecer o propósito nosso, né? A amizade com esse ambiente hostil pode acabar acostumando a gente e revertendo os princípios da gente. Só um momento. Ó, você mudou o que você leu. Na sua fala você disse amizade no ambiente hostil, mas é amizade hostil, viu? Não é amizade com o ambiente, é amizade hostil. E continue para eu poder me posicionar. Mas diante do no caso, ambiente hostil, se você começa a se familiarizar com isso, né? E você acaba não tomando determinados posicionamentos, determinadas atitudes, você vai estar envolvido e mudando seus princípios. Qual texto que a gente pode usar para justificar? Colocar que a amizade neste ambiente também não é uma coisa legal. Não é assim? Será que é isso? Vai aí, faz aí. Fala aí. Olha só, a Bíblia nos proíbe ter amizade com ímpios? Não. O que é que a Bíblia nos proíbe? Nos orienta, né? Na verdade, não é nem proibição. Salmo 1, verso 1. Os 3 passinhos, né? Quais são? Não sentar. Salmo 1, versículo 1. Salmo 1. 1 a 3. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Não andar segundo o conselho dos ímpios. Não se deter no caminho dos pecadores. Não se deter Não no se caminho dos assentar pecadores. na roda dos escarnecedores. Obrigada, Ana. Sua memória é muito isso. boa. Então vamos lá. Se você não anda segundo o conselho dos ímpios, então, e você tem amizade com ele, o que é que tem que acontecer? Não seguir os conselhos. Ele deve viver segundo os seus conselhos. Influenciar. Você influenciar e não ser influenciado. Você não tomar a direção, né? Exatamente. Você tomar a direção. Você não se deter, não parar no caminho dos pecadores. Eles é que devem parar no seu caminho. E não se assentar na roda dos escarnecedores. Eles devem se assentar na roda dos cristãos, daqueles que falam coisas sadias e boas. Sabe o que acontece? O texto, quando eu perguntei ela, o texto é porque eu lembrei logo. A gente se conforma com o mundo. A gente toma a forma do mundo que vai fazer um show evangélico. A palavra show já é complicada. Deveria dizer, vamos fazer um culto com o cantor fulano de tal. Né? Do mundo. É conforme o mundo. Até as falas são do mundo, né? Tira o pé do chão! Olha só. Não é? Joga a mão pra cima! Mas, ó, tem uma coisa. Tudo isso. Nem todo show é assim, né? Conforme. É isso mesmo, porque muitas vezes a ideia de show dá essa conotação, né? E muitas vezes os eventos não tem nada disso. Já fui para evento chamado Gospel que não teve nada de tira o pé do chão, não teve nada de mãozinha para cima. Não teve nada disso. Quer dizer, generaliza, né? Eu também já São casos e casos. Já fui em evento também, muito interessante, em que o cantor era muito cristão, muito correto. Mas a gente há de convir que é uma raridade. Infelizmente. Eu digo, infelizmente, seria muito bom, né? Se tivesse, eu já vivi essa experiência com a banda Oficina G3. Porque eu fui né, pro show
E quando eles iniciaram, ele cortou na hora. Ele disse, nós vamos louvar e fazer um culto ao Senhor. Você que está no ombro desce, sabe? E me assustou pelo estilo da banda, né? Pelo que se falavam da banda. Isso. Mas realmente naquele dia foi diferente. E quando o cantor evangélico faz isso, dá a lição para aquele que foi lá e foi para uma baguncinha crente, né? Então, assim, a Bíblia diz não conformar, não tomar a forma. Está lá em Romanos, capítulo 12. Mas a gente acaba tomando a forma de mundo, ao invés da gente influenciar. Sabe o que é que a Bíblia não orienta que a gente tenha amizade? Lembram? Amizade. Oi? Com o cristão que não dá testemunho. Exatamente, o falso crente. Falso crente. A Bíblia diz, com esse, nem sequer, nem receber em casa. Não tenha comunhão com ele. Não tenha comunhão com ele. Sabe o que é que a gente faz com o falso crente? A igreja atual, não vou falar contemporânea, porque os irmãos sabem, né? A palavra contemporânea toma um outro contexto quando se fala de igreja. Então, a igreja atual, sabe o que é que faz? Não, irmão, deixa essa pessoa é muito assim complicada. Olha, vamos deixar. Ao invés de repreendê-lo, não é? Colocar ele ou ela no lugar dele ou no lugar dela, resolver a situação. Existem problemas que pastores têm, por isso que a igreja quer dar uma de boazinha, sabe? É uma falsa sabedoria. Quando a Bíblia ensina que somos nós que temos que repreendê-los. Mas não é um só, não. O grupo. Senta aqui. Estou vivendo na pele isso aí. Eu já precisei dizer na lata. Minha irmã, abra o olho. Você está saindo dos princípios bíblicos, daquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Porque uma coisa é você ser bom. Outra coisa é você ser fiel. Seja fiel. Para de ser boazinha. Estou vivendo isso na pele. Eu ia dizer, não é ser bom, é boazinha, né? Ou bonzinho. Bonzinho, Essa maneira de agir leva muita gente para o inferno. Infelizmente. Interessante, pastor. Desculpe, continue, conclua. Pode falar. Interessante que quando eu estava mais novinho na fé, eu estava lendo o livro de Timóteo. Aí eu tive uma dúvida, né? O senhor estava de férias, aí eu perguntei ao pastor Arnaldo que Paulo entregou aqueles dois lá a Satanás. Aí ele me explicou sobre isso, né? Que é quando, quando não tem mais jeito, quando a pessoa já passou por todo tipo de orientação e ela persiste em ser um falso crente, não dá frutos de arrependimento, a única saída, infelizmente, é entregar essas pessoas a sua própria reprovação, né? A sua própria mente. Com a esperança de que as suas almas sejam salvas. Isso de que mesmo. elas passem pela experiência de tal forma que as suas almas possam ser salvas naquela prova que eles passarem. Porque a pessoa se acostuma, sabe o que é? Sabe o que é problema? Oh, decência e ordem aí, Junita. Decência e ordem. Decência e ordem, viu? Devagar, hein? Ela sabe. Olha, gente, tem muita gente dentro da igreja vivendo errado, de maneira errada, de maneira podre. E a gente fingindo que a pessoa está vivendo uma vida maravilhosa. A gente duplo. Muito. A gente duplo. Isso acontece muito, sabe com quem? Com quem tem um dízimo alto. E os irmãos ficam com medo de perder aquela contribuição. Eu vou falar uma coisa para os irmãos aqui muito séria. A contribuição de gente que não dá testemunho não serve de nada para a igreja. Está dando alto ali, está sendo um número que está chegando e sai sem a pessoa perceber. E às vezes a pessoa é exortada, para de contribuir e a igreja vai muito bem e obrigado. Não faz diferença. Não faz diferença. Às vezes faz diferença até positivamente. E a pessoa acaba passando um aperto tão grande que ela diz assim, de fato, quem estava errado era eu. Compreende? Mas é necessário falar, exortar.
Não, a pessoa está errada. A Bíblia ensina o quê? Que se você falar e a pessoa ouvir, você ganhou o seu irmão. Você pode ter salvo aquela alma da morte. E aí são duas mortes, viu? Pode ter salvo aquela alma tanto da morte carnal como da morte espiritual. É necessário que a gente não venha a negociar princípios e valores. Tem um pastor com raiva de mim até hoje aqui na Grapiunense, porque a minha juventude não se misturou. E não foi nem eu que falei com a juventude para não ir, né? Foi esse caminhar da gente que já fez a juventude compreender, o pastor, eu acho que não vou lá não, porque as coisas lá não vão ser muito boas. E esse pastor se aborreceu, chateou e tal. E eu disse, calma, meu querido colega, calma. Se a coisa for boa lá, você fala com os jovens lá que eles vão dizer, puxa, a gente pensou que tinha sido diferente. Mas parece que não foi tão boa, parece que não foi tão diferente como se imaginava, e parece que a nossa juventude estava muito correta. As juventudes de hoje por aí estão fazendo das igrejas verdadeiras boates, não é? É necessário dizer que isso não é culto, né? É necessário dizer que entretenimento não traz jovens para dentro da igreja, mas traz o mundo para dentro da igreja e traz costumes ímpios para dentro da igreja e vai fazer com que a igreja seja descaracterizada. É o contrário. Vocês percebem nesses 4 jovens aí do livro de Daniel, vocês percebem um comportamento diferente. Parece que nós estamos lidando com três anciões, pela sabedoria e pela postura desses jovens. Jovem cristão tem uma postura diferente desta postura do mundo. E o mundo se admirará dele. Dá a impressão de que vai quebrar. Pronto, mais alguma coisa aí? Vamos lá? Interessante, pastor, que... Ana, pode não, pode por falar. favor. Não. Interessante, pastor, que quando o senhor falou sobre o dízimo, me fez lembrar daquela parte que fala, se você não ama ao seu irmão que vê, você jamais amará a Deus. E se você, de fato, está vivendo por aparências e está entregando o seu dízimo gordo por aparência, não vale de nada, porque você não está dando com o coração, você não tem parte com Deus. Então não adianta de nada. Vocês conhecem alguma passagem de Jesus exaltando dízimo gordo? Rapaz, olha que eu já li João 3 vezes nesse negócio e eu não vi. A da viúva foi um dízimo gordo. Como é? A da viúva foi um dízimo gordo. Olha que interpretação interessante essa de Rosângela. Quantas moedinhas tinha lá, Rosângela? Uma moedinha. Uma moedinha. É verdade. Não eram e era 3, não? tudo que ela tinha. Não eram 3 moedinhas, não? Não, 3 moedinhas. Não me confunda, não. Não me confunda, não. Foi um. Eu vou perguntar ao Micael. O Micael conhece essa Foi história mais, melhor foi? que a gente. 3 moedas. 3 moedas? 3 Foram moedas. 3? 3 moedas. Eu sei que era Quantas tudo que ela moedinhas a viúva tinha. tinha? Né? Quantas moedinhas a viúva tinha? É linda, né? Meu filho aumentou para 10, ó. Eram 3 moedinhas. Era rica a viúva. Eu pensei que ele ia lembrar da música. Rosângela, por que era gordo o dízimo dela? Naturalmente é porque era tudo que ela tinha. Deu Era com todo tudo o que ela coração. possuía. A motivação dela. A motivação. Ela queria se sentir útil. O texto diz o quê? Que era tudo que ela possuía para... Sim. Para viver. Para viver. Não é isso? Era tudo que tinha. Isso. Tem alguém acompanhando esse chat aí? Não. Não? Marcos disse que caiu a energia lá, não foi? Isso. Só que já está online de novo no YouTube. Já voltou. Beleza. Ótimo. Então, assim, era tudo que ela possuía para viver. Sabe o que isso significa, Rosângela? Não. Isso significa que ela deu a própria vida. A vida. Ela deu a vida. Coisa linda isso. Então, esse foi o maior dízimo que a gente pôde ver Jesus exaltando. Né? E interessante que o conceito dos discípulos qual foi? Cri.
Fala aí, pastor. Era complicado ver aqueles rios de dinheiro caindo no gasofilácio e exaltar aquela... Não era aquela viuvinha ali? Recente e ordem aí, viu, Lourdinha? Lourdinha tá aí, ó. Vai. E aí, Jade? Jade. Vanessa! PQG. Caiu de novo, foi? Vanessa caiu do andame de novo, né? Vanessa caiu. Vanessa caiu. Levanta a Vanessa aí, gente. Todo mundo tá caindo. Pastor. Oi, Pastor. Oi, Jefferson. O senhor começou a falar sobre hierarquia. Certo. Creio eu que um grande problema da população hoje em dia, principalmente as pessoas que estão fazendo faculdade, as famílias não estão estruturadas a hierarquia e por isso não aprende quando chega a sua adolescência, a sua juventude. Tem um grande problema com isso. Vejo isso não somente da igreja, no trabalho, mas até na faculdade, que estuda muito sobre essa questão de hierarquia, já que é área de administração. Eu vejo que as pessoas em si têm muito problema com isso, de respeitar a hierarquia, assim, sucessivamente. Sem sombra de dúvida, Jefferson, vivemos uma sociedade desequilibrada. É por isso que temos que ter jovens equilibrados que possam ensinar aos seus superiores a serem superiores de responsabilidade. Foi isso que Daniel fez, juntamente com seus queridos Ananias, Misael e Azarias. Por quê? Porque aquele que compreende no seu liderado, que ele espera dele, que entende que ele que manda, ele sente o peso da responsabilidade na sua cabeça, nas suas costas. E o jovem cristão precisa, sem negociar valores e princípios, precisa dizer, olha, os meus princípios são esses, e a responsabilidade de preservar isso é sua, não é? Mas isso, Jefferson, sabe onde é que isso deveria acontecer? Família. Na família. O problema é que a maioria de vocês que estão aqui foram criados pela televisão e agora pela internet, pelo computador, pelos colegas da escola. A maioria de vocês tomaram decisões advindas de colegas, dos colegas da escola, dos colegas da rua e também advindas de alguns conceitos trazidos pela própria televisão. Um dia, meu filho estava correndo de uma forma e eu achava estranho. Por que ele está correndo assim? Ele botava o bracinho para trás e saía correndo. A outra coisa... É Naruto? É Naruto? Não. Isso é a pergunta agora. E uma outra coisa também que ele falava, que eu não me recordo agora. Aí eu disse a Nina, esse menino tá de estranho, essa maneira de correr, não era nada assim. Não é normal. Não, ele botava o bracinho para trás assim, botava a cabeça para frente e saía correndo, né? Eu disse, daqui um dia ele vai bater com a cabeça na parede. Assim também. Daqui a pouco voa. Aí Nina observou e disse, eu já sei o que é, Robson, eu digo o que é. Ela disse, é o desenho chamado Pocoyo. Pocoyo, nunca nem vi. É do bonezinho azul. Isso. É aquele bonequinho azul. Ele estava correndo igual o Pocoyo, falando coisas do Pocoyo. Aí eu disse, peraí. É mais de Pocoyo, Zora. Miguel tá dizendo aqui, fala aí que eu era pequeno. Eu já não gosto. Assim. Aí eu tive que diminuir aquela overdose de Pocoyo que estava tendo, né? Porque é complicado. Então, esse é o problema, Jefferson. As famílias, elas não têm mais... Hoje você não consegue ver um filho que se pareça tanto com o jeito de ser do pai. Tem horas que eu tiro o óculos, coloco o óculos, faço um gesto. Quando eu faço isso diante do espelho, eu vejo meu pai, não é? Tive um referencial. E muitos dos filhos hoje não têm esse referencial de mãe, de pai, de orientação.
De vez em quando eu estou pregando e falo assim, como dizia minha mãe, eu digo, poxa, eu tenho que parar. Vamos fazer uma citação aí de um pensador. Minha mãe costumava dizer, eu falo, né? É o referencial. Meu pai costumava dizer, é o referencial. Hoje eles não têm, Jefferson. A juventude hoje é uma juventude desprovida de orientação, infelizmente. Se você tem, agradeça a Deus pela orientação da sua vida, porque é algo divino. Ok? E aí, gente? Ana, André? Você queria falar, Ana? Ana ia falar. Ana? Eu queria falar sobre um ponto da pregação que, quando o senhor fala em tempo de hostilidade, aproveitar a oportunidade para adorar o Senhor, falar, né, da sua palavra, e a igreja precisa despertar para isso. Que esse é o momento de pregar o evangelho, porque as pessoas estão sensíveis, elas precisam ouvir, muitas estão com o coração sedento, né, de uma palavra, de um apoio, e esse momento é que a gente precisa estar atento, nossos colegas, nossos amigos, nossos familiares, e é realmente um tempo de oportunidade isso. Não esquecer, às vezes a gente fica muito focado no que está acontecendo politicamente, né, e não se dá conta do que está acontecendo espiritualmente. E é um tempo em que precisamos semear muito a palavra de Deus. Eu vejo dessa forma, né? E jovens, principalmente, que é uma influência muito grande nesse mundo. Tem gente que vem Foi até tão a fácil, gente. né, pregar? Tem Pode gente falar. que vem até a gente pedir orientação, explicação. Foi assim, eu estou vivendo um momento muito bom, né? A gente começou João, o livro todo, já terminou o livro de João, já estamos em outro livro, diariamente a gente está se comunicando porque foi uma pessoa que veio até a mim, entendeu? E isso se torna muito bom em saber que as pessoas estão sensíveis e querem uma explicação para o que vem após, para o que está acontecendo, né? Tem muitas pessoas também com muito medo dessa pandemia, né? Eu acho interessante, pastor, não sei se o senhor concorda, nessas lives a gente enviar os convites para aqueles que não são cristãos também. Porque precisamos fazer uma live evangelística. Teve um testemunho, não até para esses temas, né, que já estão sendo abordados, começou hoje, para os jovens. Tem uma irmã da Memorial que ela disse que fez uma live com as mensageiras e entrou uma pessoa que não era da igreja e tal, e ficou tão assim, maravilhada com a live que disse, onde é essa igreja? Eu quero participar. Eu gostei tanto disso tudo, me diga aí tudo. Então, quer dizer, ela já ganhou uma alma para Cristo ali, eu creio. Tem que estar preparado para o contrário também, né? Para alguém que entre e queira bagunçar, né? Tem um rapaz aí que botaram aí no grupo da igreja, que eu estou sofrendo já com aqueles vídeos que ele está colocando, já repreendi o primeiro. Hoje ele já colocou outro vídeo lá extremamente sensual. Aí eu para não ferir a pessoa que botou ele, liguei para a pessoa, pedi para a pessoa, por favor, repreendê-lo lá, porque fica feio. Toda hora eu repreender uma pessoa adulta, né? E aí fica chato. Mas eu sinto também, quando eu não faço, a igreja fica esperando no feedback, né? Do pastor. Eu fico esperando. Eu fiquei esperando. Eu digo, meu Deus, não vejo a hora do pastor ver isso. Pois é. Eu ainda não fiz por isso. Estou esperando que este irmão, que é uma autoridade também, possa resolver essa situação. Mas se não resolver, eu vou falar, né? E vou falar já da seguinte maneira, eu vou removê-lo do grupo. Não vou ter mais paciência, não, porque eu vi que ele, de fato, chegou para bagunçar. Mas assim, eu espero que numa exortação desse irmão ele possa compreender, foi quem colocou ele, foi quem convidou, foi quem passou por um momento de discipulado, colocou ele no grupo com todo carinho, né, porque querendo que ele fizesse parte de um ambiente cristão e tal. Mas assim, Ana, é ótimo fazer isso. Agora, temos que estar preparados para, caso isso aconteça, a gente ter que também bloquear a pessoa, não vai deixar bagunçar, né? Claro. No nosso ambiente. Agora, eu quero provocar vocês. E aí, o amado Edivaldo aí pode nos ajudar nisso.
Eu quero provocar vocês na seguinte maneira. E quando o ambiente hostil é a igreja? Eita! Quando o ambiente hostil é a igreja, tem que chamar, como diz a Bíblia, chamar o irmão, conversar. Se não der certo, chamar 2 testemunhas. Se não der certo, leva à assembleia, não é assim que a Bíblia diz? Mas tem que conversar, é diálogo o tempo todo, é mostrar, né, a conduta que não está condizente com a vida cristã, a vida de um cristão. E tem que falar mesmo, porque, como o senhor falou, em muitos momentos a gente tem receio de falar. Não só porque vai perder dízimo, às vezes é até para não machucar ou não perder a amizade, a gente deixa de falar muitas coisas, mas a Bíblia diz, se você vê o irmão pecando e não chamar a atenção, né, você também está correndo sendo conivente. Sendo conivente. Então, a gente precisa ter essa coragem, é pedir a Deus, tá errado, vou chamar e conversar. Vai fechar a cara para mim, vai deixar de falar comigo, não importa, mas você deu o recado de Deus, para aquela pessoa, aquele irmão refletir. Então, se realmente tiver compromisso com Cristo, quiser realmente seguir uma vida de santificação, ela vai repensar e mudar. Vai mudar suas atitudes. Quando a Ana falou isso daí... Deixa André falar aí. André falar é raridade. Tá lindo hoje ele tá mais lindo. Tá lindo demais esse menino. Quando a Ana falou isso daí, eu lembrei de 2016. Quando eu tava no grupo... quando eu tinha acabado de chegar no grupo de louvor, que... eu tava faltando alguns ensaios no grupo de louvor, e aí eu nunca me esqueço, ela e Rô me chamaram e conversaram, olha, isso. E eu vi que foi Deus falando comigo, assim, as coisas que eu tava fazendo e tal, tava faltando ensaios, não tava tendo compromisso, né, com o grupo de louvor e tal, e assim... A gente também tem que ter, a pessoa que ouvir, a pessoa tem que ter um coração aberto também para ouvir, porque a gente sabe que tem gente que a gente tenta exortar, mas a pessoa não ouve e acaba às vezes rebatendo e tal. Não tem a humildade, como o senhor falou aí, de saber escutar, né? Então, quando ela falou isso, eu lembrei logo disso, né? Quando ela e Rô me chamaram em 2016, lá em 2016 falaram, olha, eu me lembro, pois é. Fui eu e outra pessoa. Né? Ele já me falou umas 4 vezes disso. Eu te falei, já não foi pastor isso aí, né? Aí, umas 4 vezes só. Aí de lá pra cá, eu tô apenas, sabe, graças a Deus, Deus meio que, através da vida delas, abriu meus olhos, né, para essa coisa mais de comprometimento com a questão. Amém. Então, acho que ela foi um instrumento de Deus que Deus usou para realmente eu abrisse meus olhos em relação ao meu comprometimento com as coisas de Deus, né? Principalmente o Ministério de Louvor, que é um ministério que eu estou há muito tempo já e que eu amo de verdade. Então, uma coisa e a gente vê a sua evolução, né? Eu, pelo menos, percebo a sua evolução como servo, que você continue sendo assim, né? Tendo humildade de ouvir, mudar, uma metanoia, né, pastor? Exatamente. Mudar de direção. Mudar de mente. Pastor Robson, é o seguinte, pior ainda, quando esse agente hostil dentro da igreja é uma pessoa que tem muitos anos de evangelho e tem muito conhecimento, né? Às vezes, tem líderes que tremem na base, porque, infelizmente, vivem de politicagem, né? E, esses que tremem na base. Isso, esses que tremem na base. Calma, colocando as coisas pontual aí para não pensar que... aconteceu... Eu vou falar de uma coisa aqui que pode lhe ferir. Aconteceu algo comigo que até hoje eu pago o preço. Mas eu estou muito tranquilo, sabe, pastor? Porque foi uma atitude que foi necessária. E eu vejo que hoje nós temos pessoas mais saudáveis mentalmente também, porque pessoas que são hostis, ela entra na mente das pessoas e deturpam até o próprio evangelho para usar de benefício próprio, para ter outras pessoas na mão dela.
infelizmente acontece isso. Eu acredito que falta um pouco de coragem, de fato, para se fazer valer o evangelho dentro dos irmãos, nós, assim, um com o outro, né? Irmãos na fé. Eu acredito que falta esse discernimento, essa coragem para enxergar o sofrimento dos pastores também, né? Porque, às vezes, o agente hostil pode ser aquele que tem uma influência tão grande dentro da igreja, né? E nós não podemos deixar os nossos pastores sofrer. Então, a partir daquele dia, eu percebi muitas coisas, e muitos líderes também, você está entendendo? Que mudaram de voto depois da minha sugestão, depois do meu pedido, né? Que Lindo. se ausentaram, ficaram com medo de expor algo, ou ficou com medo de tomar uma decisão. Então, assim, eu tenho aprendido muito também a ser mais calmo, né? Eu era muito espoleta, e aí hoje eu observo mais as coisas, eu reflito mais. Demora, viu, demora de aprender a ser calmo, porque eu estou correndo atrás disso já tem tempo. Viu? Demora. Assim, Mas o que nós não podemos é lançar os pecados no rosto do nosso irmão, porque quem faz isso é o diabo. Mas nós temos autoridade, sim, de chamar a atenção, de exortar, andar junto, né? Se você não é uma pessoa que não tem conhecimento da palavra, igual pessoas que têm há mais tempo, igual o nosso pastor, diáconos, professores, oriente para que essa pessoa possa procurar pessoas que possam ajudar, se assim ela quiser. E se persistir no erro, chama os seus tutores, conselheiros, diáconos, né? E se assim for necessário, chegar até o pastor. Então, falta muita coragem também e vivência dessa firmeza, né? Ser algo firme, para que se possa ser cumprido, né? Jefferson falou de hierarquia. Existem algumas coisas que são atingidas sempre na igreja e a gente não atenta. As principais autoridades da igreja, Jesus e a palavra. Deus, né? E a Bíblia, as principais autoridades da igreja. Os representantes dessas autoridades, a diretoria, né? Pastor, os oficiais da igreja, pastor, diáconos, vice-presidente, secretário, aqueles que fazem parte de uma liderança. Aí, como se detecta o maldoso? Ninguém da diretoria presta. Quando eu cheguei aqui, tinha um grupo que dizia assim, aí tem uma cúpula. Essa cúpula aí quer governar a igreja. Mas, na realidade, era a diretoria da igreja, que tinha, de fato, que governar a igreja. Não é? É para isso que existe uma... Tá falando de quem? De quem serve? Entendeu? Eu também então, cheguei assim, na igreja, a primeira coisa que me disseram foi isso. Falaram aí isso, tem não uma foi? cúpula, aí tem um grupinho. Quando eu cheguei, eu estou há 16 anos na igreja. A primeira coisa que me disseram foi isso. Eu disse, mas vocês estão falando de quem serve? Eu quero que vocês falem de quem serve. Mas veja como isso pode gerar um problema grave. Esta dita cúpula, ela começou a se defender desse tipo de argumento. E começou a administrar de uma forma que ia de encontro a este pessoal. Mas este pessoal, de vez em quando, tinha opiniões que era de interesse da maioria e que podia ser de interesse dessa dita cúpula. Então, por que isso começou a acontecer? Porque o problema não foi tratado. Porque não se diziam coisas às claras. A Bíblia diz, o que dizem as escuras, dizei-o também, às claras, para que sejam manifestas pela luz. Porque quando a luz chega, a sujeira aparece, então a gente tem condição de limpar. Então havia muito jogo de interesses com esse tipo de situação. Então, assim, eu fui colocado no meio dessas duas coisas, né? Dessas situações. O pastor Arnaldo, num momento muito difícil de retorno, ele já estava retornando, tomando o pé da situação, mas também no meio de toda essa situação. Então, por que eu estou dizendo isso?
É necessário a gente compreender quem tem autoridade para. E a gente deve cobrar se a pessoa não exercer essa autoridade, não é? Eu me lembro que eu cheguei numa reunião uma vez, estava tendo uma reunião de professores, e uma determinada classe tomou o templo, que era onde ia ter a reunião. Aí, quando eu cheguei lá, o pessoal disse, não, pastor, não vai ter reunião mais. Eu disse, por quê? Porque uma classe aí tomou o templo. Sim, mas tomou o templo por quê? A classe desta turma não está funcionando? Não, pastor, eu não sei, eu acho que é porque chegou depois, não sei o que foi que aconteceu. Não, vai ter a reunião, sim. Então, o senhor tem que ir lá falar com essa pessoa, porque a pessoa disse que não cede. Eu não entendi. A pessoa é a autoridade da igreja? É o dono da igreja. É o dono? Aí eu subi e fui para essa determinada classe. Aí, quando cheguei lá, disse, tudo bom, querido? Tudo bem. Bom, eu gostaria que você deslocasse a sua classe e colocasse o seu substituto, porque você também vai ficar aqui para a reunião dos professores que já tinha sido previamente convocado. Ah, mas eu soube que não ia ter mais. Sim, mas você soube por boca de quem? Porque quem convocou a reunião foi a irmã Ângela e ela está aqui. E com a minha autorização, e eu estou aqui. É a autoridade na Escola Bíblica Dominical e a autoridade da igreja, na ausência do pastor Arnaldo, que deu essa autoridade para que eu exercesse. Ah, eu soube por fulano de tal. E você procurou saber de quem? Que se tinha... Ah, eu vou dizer, esta igreja aqui está sem direção. Aí eu disse, então a direção chegou. Tá bom, meu filho? Se está sem direção, a direção chegou. Reúne aí sua classe que nós estamos sentando ali. Aí eu me lembro que a última expressão dessa pessoa foi, igreja que mulher manda é assim. Oi? Sabe o que acontece? Eu não entendi aquela expressão, né? Então não me dei nem o direito de responder aquilo. Sentei, esperei, tivemos a reunião foi muito proveitosa. A irmã Ângela me agradeceu, disse, pastor, se o senhor não estivesse aqui, não teria tido reunião, porque ninguém tinha coragem de confrontar, né, com esse líder. É uma questão de exercer a autoridade na hora que a autoridade precisa ser exercida. E dar autoridade a quem tem. A autoridade naquele momento era ela. E aí depois eu fiquei sabendo, sabe o que é mais interessante? Aquela expressão final que ele diz assim, igreja que mulher manda, né? Foi esta dita mulher que tinha dito a ele que não teria a reunião. E esta mulher não era a irmã Ângela. Então, se tinha alguém que estava sendo dirigido por mulher, era exatamente ele que estava reclamando. Aquilo escandalizou aquela classe dele, né? E dividiu a classe ali na hora. Aquele momento foi um momento muito difícil. O momento do ajuste, né? Mas é aquela situação. É porque as autoridades não estavam exercendo o que deveria exercer. E tinha um grupo que desfazia daqueles que eram autoridade. Então, uma coisa que tem que acender a sua luz quando você chega em qualquer lugar se a pessoa fala daqueles que são autoridades como se não fossem, ou seja, existem umas pessoas aqui, imagine, o pastor quer pregar, entendeu? Algo desse tipo, né? Se querem destruir a autoridade, já acenda uma luz. E se fala mal de todas as autoridades no local, todas as autoridades serem ruins, acenda uma luz e coloque uma cor nessa luz, a cor vermelha. Por quê? Porque a primeira coisa que um grupo que quer derrubar autoridades faz é atingir o Deus da igreja, a sua palavra, através da doutrina e aqueles que representam isso. Ok? Tudo isso aconteceu na PIB. Estavam mudando doutrina, estavam mudando a interpretação da palavra, estavam mudando as autoridades com uma atitude ruim. O ambiente estava muito hostil. Então, em ambiente hostil é necessária união,
é necessário oração, é necessário a busca de Deus e é necessário exaltar o nome do Senhor. Quando este nome é exaltado, aí não há quem suporte esse tipo de situação. Tem no grupo aí no YouTube, tem sempre um dislike. Não sei se vocês já perceberam. Isso, já. Aí tem gente que se aborrece. Tem gente que se aborrece com esse dislike. Eu acho interessante. Mas como é que pode? Eu queria descobrir quem é. Não há necessidade. Por que não há necessidade de descobrir quem é? Primeiro porque aquele que quer dar um dislike, ele tem o direito de fazer isso, né? Pode chegar lá e dar o dislike, não tem problema nenhum. Se está dando um dislike num culto a Deus, talvez não esteja gostando, inclusive, da sua própria apresentação de culto a Deus. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é que está sempre vendo, não é? Então, é um possível fã aí que quer a minha melhoria. Como é que fala? Que quer que melhore. É um hater. Sempre presente. É alguém, inclusive, talvez até esteja me ouvindo, não sei a pessoa, mas é alguém, inclusive, que não perde uma celebração, coisa boa. Vamos olhar pelo lado positivo. Eu vou aproveitar e dar um dislike agora no tempo, porque desde as 5 horas que a gente está em live aqui, eu já não aguento mais, estou cansada, minha coluna doendo, vou pedir perdão. Não, minha flor. É porque a juventude não se reuniu há muito tempo aqui com esse pobrezinho desse pastor. Não, mas pode ficar, eu só, porque desde 5 horas que a gente está em reunião. Aí minha coluna já está doendo, já estou realmente muito cansada. Não, eu só estou falando de mim, no caso eu acho que é Edivaldo também, porque... Eu não gostei porque ele não deu uma palavra ainda, essa palavra é equilibrada. Ele é Ana Cajade. As véias vão sair tudo, gente. As véias vão sair, olha aí, ó. As véias estão tudo saindo. É lá. Minha filha, o horário do abrigo. Quem ficar não é velho, não, viu? Quem ficar não é velho, não. Não, se depender de Trabuco, vai até 4 da manhã, vocês sabem, né? Mas gostei, valeu, beijo. Falou, coroa. Deus abençoe vocês. A todos. Pera aí! Como o pastor já tinha falado no início, né? Eu não sei, você quer falar, amor? Não, nós vamos preparar aí também, né? Material para a gente estar partilhando com vocês. Depois eu vou passar os temas, né, para o pastor. Vamos discutir os temas e ver a possibilidade da gente também estar trazendo esses temas aí como abordagem para o crescimento espiritual, fortalecimento na fé, né, para a vivência, porque isso tudo é importante, tá bom? Então, no tempo oportuno, que não é o nosso, mas é de Deus, tudo vai acontecer. Amém. Pronto, maravilha. Tranquilo? Deus abençoe a todos, uma boa noite. Pastor, Deus continue abençoando, usando o Senhor. Amém. Muito até obrigado. Amanhã, né, se Deus permitir. Se Deus quiser, minha irmã, no Dia das Mães. Não quer orar logo, não? Um pouquinho para a gente sair sem estar orado? Então vamos aproveitar. O querido Edivaldo, que falou quase nada aí, tá economizando a voz, né? Tá aguardando demais. Orar. E nada. Eu tô igual aquela plana, slim. Vamos lá. Eu não entendi nada, mas tudo bem. Tudo bem. Vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor. Obrigado por este momento, por este encontro. É um encontro virtual, remoto, mas é um encontro que nos coloca em sintonia. Nós somos gratos por esse meio que nos aproxima e nos faz sentir essa presença uns dos outros. Quero, nesse momento, agradecer pela disponibilidade daqueles que estão participando e também pedir que o Senhor esteja tocando no coração daqueles que ainda não puderam participar e que possam fazer isso para que haja essa comunhão, que isso se fortaleça. Agradecer também pela disponibilidade do pastor, né, pelo tema que foi muito bem
foi muito bem colocado, foi oportuno para esse tempo, para esse momento, e que a gente continue produzindo, né, frutos de amor, frutos de paz, Amém. e que Deus esteja sempre agindo na nossa vida, para que a gente possa estar plenamente realizado, feliz na sua presença, que isso é muito importante. Amém. Então, que o Senhor nos abençoe, continue conosco, Deus, uma noite na sua santa paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pronto, Deus abençoe. Amém. Tem mais alguém que queira falar algo? Vanessinha. O terrorista. O terrorista está falando? Abre a boca, terrorista. Não, eu vou começar a falar. Ô, pastor, o senhor falou sobre tempo de hostilidade, é o momento de fazer o bem. Aí, quando o senhor estava falando sobre isso, eu lembrei de algo que aconteceu recentemente comigo. Tem uma pessoa que é uma amiga da infância, que era de lá da igreja. E aí, de vez em quando tem costume de conversar e tal. Ela me mandou um áudio de uma pessoa falando que o mundo ia acabar, de uma falsa revelação. E aí ela perguntou o que eu achava disso. Aí eu falei pra ela e tal, meu ponto, expliquei perante a Bíblia e tal. E aí ela falou pra mim, Jefferson, eu tô vendo que nesse momento é o momento de eu voltar a frequentar a igreja, de eu voltar a estar com Deus, voltar a ter intimidade com Deus. No momento que ela falou isso, sabe aquela emoção, pastor, de ouvir ela. Aí ela falou, quando acabar essa quarentena, quando acabar toda essa questão, eu quero voltar, eu tenho medo das pessoas, eu tenho medo das pessoas da Bíblia. Eu falei, por que você tem medo se você está ali por causa de Deus? Aí eu fui explicando para ela direitinho e tal, e ela falou que quando acabar a quarentena, irá pisar novamente na igreja e eu estarei ali com ela. Amém. Sabe, foi aquele momento que eu passei. Tempo de hostilidade Deus. é o momento de você fazer o bem. Isso mesmo. Isso mesmo. Já pensou se você quisesse aparecer, né? Perdia a alma. Verdade. Você fez a coisa com humildade, lembra? É tempo de humildade, né? Não se exaltar, é Deus que precisa ser exaltado. Com certeza.